Seja bem-vindo à terceira etapa de nosso percurso. Aqui, já não caminhamos na superfície. Descemos um pouco mais pelas trilhas da alma, levando conosco as interrogações que Freud nos legou. Depois de refletirmos sobre as origens do sofrimento e o preço subjetivo da civilização, é tempo de visitar uma das zonas mais delicadas do edifício psíquico, a repressão e seus sintomas. Não há civilização sem renúncia. Esta é uma das teses centrais de Freud. Ao contrário do que certas doutrinas humanistas otimistas pretendem, a psicanálise é, por natureza, desconfiada do paraíso. Não há promessa de bem-aventurança, apenas a possibilidade de enfrentar o real com mais lucidez. O mal-estar que sentimos, que nos atravessa mesmo quando tudo parece em ordem, nasce justamente da exigência de reprimir, isto é, de colocar para fora do campo da consciência tudo aquilo que a cultura, a moral, a família ou mesmo o eu considera inaceitável. Freud, em O Eu e o Isso, nos mostra que o aparelho psíquico opera como uma instância de vigilância. O eu reprime os impulsos do isso porque teme o castigo, a rejeição, a perda de amor. E é assim, nesse movimento de exclusão, que se forma o inconsciente. Não como um cofre de conteúdos ocultos, mas como um campo dinâmico, pulsante, onde o recalcado insiste em retornar. Mas o que é exatamente o recalque? Não é o simples esquecimento. É um ato psíquico ativo, um empurrar para longe, para baixo, para o escuro, de ideias, fantasias, impulsos. Porém, o inconsciente é como um eco. O que foi calado, ressoa, o que foi enterrado, brota por frestas inesperadas. E aqui entramos em território fértil. O sintoma. O sintoma é uma formação de compromisso, um modo disfarçado de satisfazer o desejo recalcado. É a linguagem do inconsciente em sua forma cifrada. Freud nos convida a lê-lo como um hieróglifo psíquico, uma charada que protege e denuncia ao mesmo tempo. Imagine um homem que sofre de enxaquecas crônicas que nenhum exame explica. Ao longo da análise, descobre-se que essas dores emergem sempre que ele está prestes a tomar decisões que contrariariam o desejo dos pais. O corpo fala onde a palavra falhou. A dor é, ali, uma forma de autopunição inconsciente. Ou uma mulher que não consegue manter relacionamentos estáveis. Sempre que se aproxima demais, sabota. Ao escutá-la, percebe-se que sua história afetiva foi marcada pela rejeição precoce da figura materna. Amar é perigoso porque amar significa, para ela, repetir a perda. Esses exemplos não são exceção, são regra clínica. Como Freud nos diz em O Futuro de uma Ilusão, o homem não é senhor em sua própria casa, mas os sintomas não surgem apenas no campo da neurose. A repressão também se infiltra nas estruturas sociais. Vivemos uma era em que a repressão não se dá mais pela proibição direta, mas pela idealização compulsiva. Não se diz mais, não pode. Diz-se, você tem que ser feliz, produtivo, bem-sucedido, equilibrado. Isso gera o que Byung-Chul Han chamará de uma sociedade do desempenho. Reprimimos, hoje, não tanto os desejos escandalosos, mas a fragilidade, o fracasso, a pausa. E é esse novo rosto da repressão, internalizado e silencioso, que gera os sintomas contemporâneos, a ansiedade difusa, os distúrbios alimentares, a insônia, a fadiga crônica, a compulsão por performance. A psicanálise não propõe uma cura no sentido médico do termo. Ela propõe uma travessia. Freud, desde estudos sobre a histeria, acreditava que tornar consciente o inconsciente era o primeiro passo. Mas não basta saber, é preciso elaborar, como ele nos ensina em Luto e Melancolia. A elaboração é o processo em que o sujeito, aos poucos, reescreve sua história, reescreve o trauma e encontra novas formas de dizer. E quando isso acontece, algo profundo pode emergir, a sublimação. A sublimação é um dos destinos mais nobres da pulsão. Não se trata de reprimir o desejo, mas de transformá-lo
redirecioná-lo. É quando a energia do desejo, interditada para uma satisfação imediata, se canaliza para uma atividade socialmente valorizada: arte, ciência, cuidado, ética. Freud via na sublimação uma das maiores conquistas da cultura. A repressão não será abolida, e nem deve ser. Ela é parte do pacto que torna possível o convívio. Mas quando se transforma em censura opaca e silêncio da alma, ela adoece. O papel do psicanalista é restaurar a escuta, é permitir que o sujeito encontre palavras onde antes havia apenas sintomas. Talvez a maior contribuição da psicanálise seja justamente esta: devolver ao sujeito o poder de nomear o que o habita, e com isso transformar o sofrimento em travessia. O sintoma, que antes era prisão, torna-se sinal, não mais ruído, mas mensagem. Ao encerrar esta aula, deixo uma pergunta: o que o seu sintoma está tentando dizer? Porque, no fundo, todo sintoma é uma carta endereçada ao eu, uma carta que espera ser lida, não com pressa, mas com escuta. Nosso próximo encontro será dedicado à função do psicanalista nesse processo. O lugar de quem escuta, sem julgamento, sem pressa, sem conselho, apenas escuta. E é nessa escuta que a transformação começa. Nos vemos em breve.